já vou aí pedindo, orientando aí quem depois estiver assistindo essa live também, se não viu ainda, assista as lives anteriores, né, para que possa pegar o fluxo das informações, né? A gente vem colocando mais ou menos uma ordem, né? Claro que se você assistir essa live primeiro não tem problema, mas é legal você ir assistindo em ordem cronológica, né? Porque as coisas, provavelmente as informações vão se encaixar melhor. Após observarmos o estilo de vida dos nossos ancestrais paleolíticos, para que a gente possa compreender essa proposta que eu tenho aqui do estilo de vida ancestral, a gente tem que observar a forma como nós vivemos hoje. Então são duas referências, né? Uma é como viviam os nossos ancestrais paleolíticos e a outra é como nós vivemos hoje, né? Então o estilo de vida ancestral, que é essa proposta que eu estou trazendo, né, busca ajustar essas duas coisas, a forma como nós evoluímos e a forma como nós vivemos hoje, né? Então o estilo de vida ancestral busca resolver os problemas gerados pelo fato de vivermos hoje de forma muito diferente da qual nós vivemos por 96% do tempo de existência da nossa espécie. Ok? Vamos lá então, né? Vamos entrar no assunto aí. O telefone está balançando um pouquinho aqui, peraí, vamos lá. Então, a gente vai falar hoje sobre o sono de boa qualidade, a importância da qualidade do sono para que nós possamos recuperar a nossa saúde ancestral. Tá? O sono de boa qualidade é a terceira ferramenta do primeiro degrau do estilo de vida ancestral. Tá? Isso aí é o mapa, né? É um dos pontos de referência do nosso mapa. É o mapa de recuperação da saúde ancestral, né? Esse mapa todo é exatamente o estilo de vida ancestral, ok? Então, é muito comum a gente ouvir as pessoas se queixarem de má qualidade do sono, né? Isso aí, todo mundo, em algum momento, passa por essa questão aí de não estar dormindo bem, né? A qualidade do sono, olha só que eu vou falar, uma coisa muito importante. A qualidade do sono tende a cair muito com a idade. Tá? Isso aí, quem já tem mais idade, aí, quem tem mais de 40, boa noite, Patrícia, sabe do que eu estou falando. Né? Quando a gente é jovem, né, a gente sai para a noitada, chega em casa 6 horas da manhã, deita e dorme até 1, 2 horas da tarde, bebe cerveja e tal, e deita e dorme, come pra caramba, né? Muitas vezes faz aquele lanche na madrugada, assalta a geladeira, come um pedaço enorme de bolo de chocolate, deita e dorme. Pode estar com problema na escola, nota vermelha, não tem problema, cai na cama, deita e dorme. Depois que a gente fica mais velho, qualquer coisa interfere no sono da gente, né? Eu, por exemplo, já descobri que eu não fico bem se eu comer perto da hora de dormir. Eu até como alguma coisinha assim antes de dormir, me dá vontade, como uma beliscadinha à toa. Mas eu me alimento mesmo 5 horas da tarde, 18 horas por aí, para poder, na hora que eu for deitar, já estar com a digestão feita. Só um minutinho cada barulho do caminhão do lixo. Tomar um golinho d'água enquanto isso. Faz parte, né? Vamos lá, então. Então, assim, uma das coisas, um dos pontos que interfere bastante na qualidade do sono como sempre, né, a alimentação inadequada, tá?
a alimentação inadequada atrapalha em tudo na sua vida. Okay? Por isso que a primeira ferramenta do primeiro degrau do estilo de vida ancestral é a alimentação natural. Primeira coisa que a gente tem que mexer. Porque, assim, tudo que o nosso corpo, tudo que o nosso metabolismo vai produzir para o nosso organismo é a partir da alimentação. Uma alimentação deficiente vai trazer uma saúde deficiente e, nesse caso aqui, um sono de má qualidade. Tá? Então, primeira coisa, o básico para tudo no estilo de vida ancestral é alimentação. Então, se você está com dificuldade para dormir, está com sono ruim, né? Aquele sono que você acorda várias vezes durante a noite, né? Acorda para virar na cama, precisa ir ao banheiro várias vezes durante a noite, às vezes está até cansado, deita e não dorme, né? Vira para um lado, vira para o outro, acorda no meio da noite com preocupação na cabeça, tá? Tem vários fatores que podem estar aí atrapalhando. Boa noite, Emanuel. Mas você tem que, a primeira coisa a mexer é a alimentação, tá? Para que você possa melhorar o contexto geral da sua saúde, tá bom? Baixa produção de hormônios indutores do sono, por vários motivos, tá? Então, olha só, vamos botar uma linha aqui mais clara, tá? Se você já tem mais idade, principalmente se você já tem mais de 40, você... Fala mais alto, né? Tá bom, vou falar mais alto um pouquinho aí então. Se você já tem mais de 40 anos, saiba que com o passar da idade é comum o sono ficar comprometido, tá? Então, assim, já saiba que é normal, tá? Você não está, a princípio, com distúrbio do sono, tá ok? Então, esse é o primeiro ponto. Aí vamos começar a mexer nisso aí. Então, basicamente, a primeira coisa que você precisa observar é a sua alimentação, né? Se não está inadequada, okay? Alimentação ruim. Fora a coisa que você tem que observar, assim, você não está bebendo café demais durante o dia? Será que você não está bebendo café tarde demais? Né? Eu, por exemplo, eu tenho controlado, gosto muito de café, adoro café mesmo, né? Mas eu tenho me controlado para beber minha última dose de café até em torno de 18 horas. E tenho procurado também melhorar, diminuir a quantidade de café durante o dia. Tá? Então, vamos dizer, você come uma comida à base de carboidratos, né, que é o mais comum aí que as pessoas ingerem. Carboidrato refinado, acelular, né, pão, pizza, doces. Né, isso é uma fonte rápida de energia. Então, se você come isso e vai dormir, o que acontece? Logo, aquele carboidrato vai estar circulando no seu sangue rapidamente como glicose, como energia. Isso vai fazer com que você se mantenha desperto. Tá? Um pouco depois você vai bater aquela lombeira, né? Que na verdade é a hipoglicemia de rebote. Mas nós não vamos entrar nesses detalhes agora. Mas o excesso de carboidrato dá uma lombeira depois. Né? Primeira coisa, você come, vai te dar aquele boom de energia e depois vai te dar uma lombeira. Ok? E assim, você não vai dormir bem tendo que digerir um monte de coisa durante o sono. Porque era para o seu corpo estar relaxando, sua mente está desligando, o seu corpo relaxando. Não era para você estar com o estômago cheio digerindo um monte de coisa. Tá? Então isso interfere pra caramba. Okay? A baixa produção de hormônios indutores do sono por vários motivos. Por exemplo, com a idade, a produção de melatonina pode diminuir. Tá? Pode acontecer. Então, se a pessoa junta a isso, melatonina é um dos hormônios indutores do sono, tá? Do sono profundo. Então, se você já está com mais idade, a melatonina pode começar a cair, e você junta isso, uma má alimentação,
uma refeição pesada antes de dormir e outros fatores mais, aí você está realmente contribuindo para ter um sono de má qualidade, ok? Uma outra coisa também que pode estar interferindo aí é pouca atividade física, né? Os nossos ancestrais paleolíticos, assim como as sociedades caçadoras-coletoras que ainda existem hoje, eles têm uma vida muito física. Eles se movimentam muito durante o dia. Isso não quer dizer que eles trabalham exageradamente, não. Tá? Não é que eles ficam trabalhando o dia inteiro. Muito pelo contrário. Tá? As sociedades caçadoras-coletoras, a gente já sabe, através aí das observações, que eles têm uma média de horas de trabalho semanal bem menor do que a do homem da cidade, né? Não é o homem da cidade, é o sedentário, na verdade, né? Nós, que não somos mais caçadores-coletores, ok? Então, a pouca atividade física também colabora para o acúmulo de energia, né? E você não potencializa os seus mecanismos corporais, metabólicos, não otimiza-os, né? E aí você pode vir a ter vários tipos de problema, entre eles um sono de má qualidade. Outra coisa também é o excesso de atividade física. Eu já experimentei isso várias vezes. Você está tão cansado que você deita na cama e não consegue relaxar. Né? Isso é muito comum. Isso aí, o dia que você tem. O dia que quando o meu dia é mais pesado, eu sinto muito isso. Eu estou cansado, com sono, a vista pesada, o corpo pedindo o descanso, mas eu deito e não consigo relaxar. Eu tenho que respirar, ir me acalmando, relaxando, tentando esvaziar o pensamento, e aí o corpo vai se soltando até que você consegue se entregar ao sono. Né? Então, olha que interessante. Pouca atividade física pode prejudicar seu sono, e excesso de atividade física também pode prejudicar o seu sono. Okay? Aí vem um ponto aí bem crítico, né? Que é a questão do estresse crônico. Né? Viver sob tensão durante muito tempo. Né? Então, rapidamente, a gente pode até fazer uma live sobre estresse futuramente, mas eu vou dar uma adiantadinha aqui, que é o seguinte, os nossos ancestrais, eles sofriam muito mais de estresse agudo. Né? O que é o estresse agudo? Você tem um problema para resolver agora. Né? Olha, não tem mais comida, vamos sair para caçar. Né? Zilmar, boa noite, obrigado pela presença. Você não tem alimento. Você precisa resolver isso agora, porque você já está há 24 horas sem alimento e o grupo precisa comer e você é um caçador, você tem que ir caçar e resolver. Então aquela preocupação, mas será que eu vou achar o alimento? Não vou. E quando achar o alimento, né, no caso dos nossos ancestrais paleolíticos, né, que em sua maior parte viveu lá na savana africana, né? Será que eu vou me tornar a caça de alguém, né? Ou será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter êxito na minha caçada? E de repente aquilo dava tudo certo, caçou, matou, comeu, acabou. Esse é o estresse agudo. Ou você ser perseguido por um predador, né? Você conseguiu, aí subiu numa árvore, fugiu, correu, pronto, acabou. Estresse agudo, acabou. Agora o estresse crônico é esse estresse que a maioria de nós vive hoje em dia, né? Sem saber, muitas vezes, se você vai ter o dinheiro no dia 10, né, para pagar as suas contas, né? Principalmente na pandemia, né? Muita gente, os profissionais liberais aí, as pessoas prestadoras de serviço, estão sentindo, né? Sentiram, estão sentindo esse drama na pele, né? Será que eu vou conseguir fazer a compra da semana, né? Para minha família? Será que eu vou ter emprego amanhã ainda? Né?
Então, isso aí é aquele estresse que vai te acompanhando por dias, semanas, meses e até anos, né? Esse estresse crônico, esse estado permanente de perigo, né? É como se você fosse uma zebra que é permanentemente perseguida por um leão. Entendeu? Você vê o seguinte, tem um livro muito interessante, ele até tá, eu tentei comprar ele já algumas vezes, não consegui, né? É, eu não sei se eu vou falar o título aqui certinho, mas é Por que Zebras Não Têm Úlcera? É muito interessante, porque você vê o seguinte, o rebanho de zebras está ali, né? Olá, tudo bem, professor Alex? Obrigado pela presença aí na nossa fogueira ancestral. Estamos aqui em torno da nossa fogueira conversando sobre estilo de vida ancestral. Então vocês ponham lá na NetGeo, né, ou no Animal Planet, e você vai ver o seguinte: os leões estão ali intocados, né, na tocaia, vamos dizer assim, e as zebras estão ali pastando. De repente, a leoa dá aquele ataque, os leões todos correm para cercar as zebras saem correndo, aquele desespero, não sei o que, nananana. Dali a poucos minutos, os leões desistem, as zebras voltam a pastar no mesmo lugar. E os leões ou vão embora, ou ficam ali tentando de novo se esconder e tal, né? Porque as zebras elas estão condicionadas evolutivamente a lidar apenas com esse estresse agudo, que foi aquele momento do ataque, e não com o estresse crônico. Só que nós, hoje, nós homo sapiens que estamos aqui, né, nós somos o tempo todo bombardeados com problemas. Nesse momento da pandemia, né, problemas relacionados à saúde, né, à morte iminente, né, e problemas financeiros, né? Todo mundo com muito medo, sem saber como será o dia de amanhã, né? Mas logo tudo isso vai melhorar, né? E nós vamos poder viver mais tranquilamente. É esse o título, né, Mozart? Mozart já pesquisou lá. Isso aí, muito bem. É um livro muito interessante, tá? Eu não sei agora, mas ele ficou muito tempo em falta aí, até nos sebos virtuais, né? Estante virtual, sou um grande comprador da estante virtual e da Amazon, né? Aí um tempo atrás eu achei em inglês, mas aí não tenho domínio do inglês para ler um livro desse, né? Meu inglês é muito superficial, mas pretendo lê-lo ainda em português, né? Então vamos lá, continuando. Ó, falamos que deu uma travadinha aí, voltei, tá? Não falei nada não. Então vamos lá. Com a idade, a qualidade do sono tende a cair, tá? Alimentação inadequada colabora para um sono bom ou um sono ruim, ou seja, colabora para a qualidade do sono, tá? Uma alimentação inadequada vai te atrapalhar em tudo na sua vida, inclusive no sono, tá? Pouca atividade física tira você do contexto ancestral, porque os nossos ancestrais tinham uma vida muito física, ancestrais paleolíticos, né? É sobre isso que estamos falando. Excesso de atividade física também atrapalha, porque gera um estresse, gera um desequilíbrio no seu metabolismo também, que atrapalha na hora de relaxar, né? E o estresse crônico, que é isso que a gente falou por último aí, né? Como que a gente pode obter informações sobre o sono dos nossos ancestrais paleolíticos? Agora entrando realmente, né? Ah, Douglas, você falou que o estilo de vida ancestral, a primeira coisa a fazer é observar como viviam os nossos ancestrais antes da Revolução Agrícola, ou seja, no período paleolítico. Depois observar como nós vivemos hoje. Fazermos um paralelo, né? Tentarmos encaixar, ajustar isso para que possamos cair numa condição melhor para a nossa espécie evolutivamente. Tá? Mas como é que eu vou observar, como é que eu vou saber como era o sono dos nossos ancestrais? Bom, é difícil, né? Mas os achados arqueológicos ajudam nesse sentido, né? Achados relativos a características das moradias, como eram, né? O clima naqueles lugares, isso tudo a gente, por associação, a gente consegue ter várias possibilidades a respeito de características de estilo de vida.
né? Os resquícios das moradias antigas, né? Ajuda a entender, por exemplo, o nível de conforto que essas pessoas viviam. Então é muito óbvio, né, que se você conclui que alguém vivia com mais conforto, tinha uma moradia, viveu durante alguma parte do tempo em uma moradia, eu digo durante algum tempo porque eles eram nômades, né? Caçadores-coletores eram quase todos nômades. Hoje nós temos já caçadores-coletores que vivem em residência fixa, fixa que eu digo assim no mesmo lugar sempre, né? E continuam sendo caçadores-coletores, tá? Mas assim, é fácil você concluir que alguém que vivia numa condição mais confortável, que essa pessoa provavelmente dormia mais e melhor, tá? Por exemplo, se foram encontrados resquícios de peles de animais, couro curtido, né? Isso tudo para fazer agasalho, para fazer protótipos de camas, vamos dizer assim, né? Os locais mesmo mais protegidos, mais quentes, né? Então essas pessoas provavelmente dormiam mais, ok? E também, até vou dizer assim, nesse caso principalmente, né, da observação dos hábitos de vida das populações, das sociedades caçadoras-coletoras que ainda existem. Existem bastante ainda, né? Não como era antes, claro que antes todo mundo era assim, né? Vivia dessa maneira, mas ainda tem, né? Na África, aqui na América do Sul mesmo tem, né? No Oriente Médio também tem, na Ásia também tem caçadores-coletores ainda, tá? Então, a partir desses estudos, né, o que foi observado? O que a gente pode concluir do sono, da qualidade do sono dos nossos ancestrais? Né? Bom, os caçadores-coletores, em sua grande maioria, 99,99% aí, eles não tinham nenhum tipo de cama confortável para dormir. Eu acho que, pode dizer, eu acho, né? Que pelo que a gente já leu, os que tinham mais conforto dormiam em redes, né? Ou dormiam sobre uma pele de animal curtida, né? Dentro de uma residência mais ou menos aquecida de acordo com o lugar. Claro que eles procuravam adaptar isso, né? Lógico. Então, assim, o que a gente pode concluir sobre pessoas que não tinham camas ou algo parecido muito confortável para dormir? É que eles não passavam tanto tempo deitados assim como a gente, porque a gente tem muito conforto nesse sentido, né? Outra coisa é que havia sempre o perigo noturno, né? Isso aí era uma constante. O perigo noturno que eu digo é predadores, carniceiros. Carniceiros porque ali você se alimentava, né? Os nossos ancestrais se alimentavam prioritariamente de alimentos de origem animal, né? Então ali no preparo ossos ficavam por ali, sangue, pedaços de carne talvez, né? Aquele cheiro de carne, de sangue, então aquilo ali chamava a atenção de carniceiros, né? E quando eu estou falando de carniceiros, eu não estou falando de urubu, né? Porque o urubu, por exemplo, estou falando de hoje em dia, né? O carniceiro que a gente pensa, carniceiro, urubu, né? O urubu, ele é um animal inofensivo, né? Você fizer assim, ele sai voando, ele morre de medo da gente. Mas na savana africana, por exemplo, né? As hienas, ou os ancestrais das hienas, não é mesmo? Os cães selvagens, são animais ferocíssimos, né? Aí na internet você pode buscar que você vai ver aí lutas terríveis entre hienas e leões, tá? Outro dia eu vi um vídeo no próprio Instagram de hienas assim destruindo uma leoa, sabe? São animais que têm uma mordida poderosíssima, né? E todos os predadores eles podem ser carniceiros dependendo da necessidade, não é mesmo? Então, os próprios, se eu não me engano, agora os bosquímanos, né, lá na África, que são caçadores-coletores ainda hoje, eles fazem muito isso. Eles não, muitas vezes eles não abatem a presa,
eles esperam outro predador abater. Esperam o leopardo abater, o leão abater, eles ficam acompanhando esses animais, né? E uma vez o animal abatido, eles assustam os predadores. Eles já sabem como fazer para assustar os leões e os humanos, os leões, os leopardos e, né, outros predadores. Porque, não sei se vocês sabem, né, mas quase todos os animais da natureza temem o Homo sapiens, né? Eles já sabem o quão perigosos nós podemos ser. E somos realmente, né? Só a gente parar para observar aí o que nós fazemos com os próprios membros da nossa espécie, já, né, dá para calcular aí o quanto perigosos nós, Homo sapiens, somos, né? Então vamos lá. Não tinham camas confortáveis, tinha sempre o perigo noturno de predadores, caçadores e grupos de humanos rivais, né? Na pré-história houveram várias guerras, já foram encontrados restos mortais de humanos pré-históricos com ponta de lança enfiada, com flechada, com ossos quebrados, né? Inclusive a observação, eu não sei agora, não lembro onde foi, isso é muito interessante. Se vocês estão se interessando por pré-história, falar uma coisa aqui interessante. Eu não lembro agora onde foi que encontraram uns restos, né, mortais de humanos paleolíticos, né? E tinha um lá que ele fizeram mais ou menos o aferimento da idade aproximada dele. Ele devia ter mais ou menos uns 45 anos quando morreu, tá? E ele tinha ali várias fraturas calcificadas no corpo, inclusive ele tinha um fêmur calcificado. E essa fratura do fêmur, pelo nível de calcificação, tinha acontecido ali mais ou menos 10 anos antes dele falecer. Olha que coisa impressionante. Olha que monstro que era esse cara. Eu penso num cara desse, eu penso assim, nossa, eu sou um inseto perto de um cara desse, né? Eu não sei se eu iria aguentar isso. Talvez eu pulasse de um precipício. Imagina você ter um fêmur quebrado e aguentar aquilo até o fêmur calcificar e você ainda viver 10 anos depois a mais, né? E assim, com certeza ele recebeu ajuda do grupo para sobreviver, né? Mas ele teve que se virar também, né? Tem também um estudo sobre uma migração de uma população. Aí eu acho que foi lá em cima, lá, o pessoal lá do polo, né? Aquele pessoal. Quando houve lá, algum tempo depois que cruzaram o Estreito de Bering, né? Lá onde hoje é o Canadá, por ali assim e tal, né? Alasca, aquela região ali. Se eu não estou viajando aqui no mapa agora, se eu estou falando besteira, me desculpem, tá? Que eles acompanhando essa migração, né, lá os estudiosos, e pela análise deles, parece que foi deixada uma senhora, uma mulher idosa, que devia estar muito doente, não conseguia mais acompanhar. Eles deixaram ela num ponto, né, e com água e comida, assim, tipo assim, dá para ela viver uns dias, né? E parece que... Eu não sei como é que foi feito esse estudo não, tá? Estou falando para vocês o que eu li e eu não lembro de detalhes. Mas parece que do ponto onde ela foi deixada, encontraram ela 40 quilômetros depois, né? Então, assim, com todo o contexto das descobertas, eles calcularam isso. Olha, ela foi deixada ali para morrer, porque eu não conseguia acompanhar o grupo, mas ela foi encontrada 40 quilômetros depois aos restos mortais dela, né? Olha que pessoa forte também, né? Olha que mente forte, né? Pois é. Então, infelizmente, hoje nós estamos criando gerações de pessoas cada vez menos fortes, né? Para não dizer pessoas fracas, né? É uma pena, mas é a realidade.
Então, o Mozart já pegou aí, né, Mozart? Que, então eles não tinham um sono tranquilo, né? Então, essa questão de não ter conforto para dormir e de ter perigo noturno, né? Isso pode indicar duas coisas para a gente, né? Primeiro, o sono deles em geral não devia ser tão tranquilo e profundo, não é? Se você dorme num lugar desconfortável, no chão duro, vamos dizer assim, ou numa rede que não é a rede que você tem hoje aí na sua casa, que dá para dormir legal, tranquila, confortável, era um protótipo de rede, né? Ou no chão. Então, isso não, você acorda para virar, dói o corpo, né? Você não consegue ficar ali horas e horas a fio, né? É, outra coisa, alguém do grupo ou da família ali ia ter que montar a guarda durante a noite, né? Com certeza não iria dormir, né? Então, eles não tinham relógio, eles não tinham a noção de tempo que a gente tem hoje. Ó, de 2 em 2 horas vamos revezar o guarda. Não, era assim, né? Quando o cara não estava aguentando mais, ele chamava o outro, falava, vem pra cá que eu vou dormir, que eu não tô aguentando mais não, né? Ou passava a noite ali tomando conta, né? É... Então, olha só, olha que interessante. Você pega a criança, né? Eu tenho um filho pequeno aqui. A criança durante o dia ela não tem medo de quase nada, né? Mas à noite começam os medos. Ah, eu ouvi um barulho ali. Ah, eu passou uma sombra aqui. Ah, que, né? Tem alguma coisa embaixo da minha cama. Ou o boneco ali na estante piscou o olho para mim. Isso é uma coisa mais do que natural, ok? Isso é uma memória ancestral da nossa espécie. Por quê? Durante grande parte da nossa evolução como espécie, os perigos surgiam muito mais à noite. Vocês sabem que muitos felinos, por exemplo, são animais de hábitos noturnos. Então, provavelmente, se um felino fosse atacar um humano, ele o faria à noite, né? Qualquer animal que estivesse acompanhando os hábitos de um humano perceberia, de certa forma instintiva, que o humano é um animal de hábitos diurnos. Então, ele estaria mais vulnerável e desatento à noite. Não é mesmo? E à noite, a nossa visão é também muito ruim. Quem já andou no mato aí à noite sabe que você não enxerga nada. Nada, nada, nada. Né? A nossa visão não é uma visão noturna, é uma visão diurna. Então, nós éramos mais frágeis na parte da noite também. Okay? Então, nós vivemos assim na natureza, né, como caçadores-coletores, pela maior parte da nossa existência como espécie. Então, isso é uma herança ancestral que as crianças que ainda não têm a parte da cognição mais desenvolvida, mais racional, né, que é o córtex pré-frontal, não tem isso totalmente desenvolvido quando é pequena, ela à noite ela começa a intuir essas coisas. Só que ela, como ela sabe que não vai aparecer um leopardo no quarto dela, ela pensa nas outras coisas, fantasma, assombração, mula sem cabeça, e vai por aí afora, o fantasma, né? Agora tem outras coisas, Momo, né? Fuzzy Night and Friends, essas coisas. Eu sei porque meu filho fica falando dessas coisas, né? Então isso é o medo noturno, tá? É uma lembrança ancestral que nós trazemos. Todos nós um dia tivemos medo da noite, né? Na hora de dormir e tal, né? Então isso é normal, tá? Então olha só, outra coisa, provavelmente era necessário manter uma fonte de luz, né? Durante a noite. Por causa disso que a gente estava falando mesmo, para manter os predadores afastados. E também para manter insetos afastados. Imagina a quantidade de inseto. Você está aqui dentro da cidade, dentro de casa. É só esquentar um pouquinho que você não consegue dormir à noite com pernilongo.
né? Às vezes tem que botar um remedinho lá na tomada lá para remedinho não, né? Um veneninho lá na tomada para afastar os pernilongos. Imagina no meio do mato, quando não existia nenhum tipo de urbanização, né? E a gente sabe que o que afasta inseto é a fumaça, né? Então tinha que ter uma fumaça de noite para afastar os insetos, o fogo para espantar os predadores e até para que as pessoas pudessem se deslocar também. Eu não posso estar dormindo no escuro completo, porque se acontecer alguma coisa aqui de madrugada, eu vou levantar, eu vou sair tropeçando, batendo, passando um por cima do outro. Tem que ter uma luz acesa para eu saber onde que eu estou, se eu precisar sair correndo de madrugada, né? Não é o nosso caso, né? Estou falando dos nossos ancestrais caçadores-coletores. Então também eles não dormiam no escuro profundo, né? Que às vezes tem gente que vem falar de estilo de vida ancestral, né? Fala assim, não, porque os nossos ancestrais dormiam no escuro profundo, eles dormiam cedo, não sei o quê, acordavam quando o sono acabava. Não é bem assim, tá? Então essa coisa do sono ancestral perfeito, isso é um mito, isso nunca existiu, tá bom? Então o sono sempre, a qualidade do sono sempre foi uma questão problemática para nós humanos, tá bom? Você pode ver um cachorro, né? O cachorro é um animal diurno também. Você tem cachorro na sua casa aí, né? Você vai lá, de 3 horas da manhã, você pode ir pé ante pé. Você destrancou a porta, o cachorro acorda. Por quê? Essa herança também. Ele sabe que o perigo maior vem à noite. Então ele dorme, mas ele também tem essa prontidão dentro dele, igual a gente, né? Você está dormindo, vamos dizer, você está vendo televisão de tarde ali na sua casa, está lendo um livro, tira a televisão fora. Você está lendo um livro aí de tarde na sua casa, sentado na mesa, você ouve um barulho ali na rua, você tranquilo. Agora, o mesmo barulho, se fosse ali 2, 3 horas da manhã, você já... O que está acontecendo? Será que é ladrão? Vou lá dar uma olhada e tal, né? Pois é, ou vou dar uma olhada nas câmeras, né? Tá? Então, assim, a gente já conseguiu aí reunir algumas características. Boa noite, Clarinha. Já conseguimos aí reunir algumas características de como era o sono dos nossos ancestrais. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Esse lance da luz atrapalha pra caramba. Porque você precisa de escuro para produzir melatonina, que é o que te induz ao sono profundo. Então, isso também complica muito, né? Para os nossos ancestrais, a atividade em geral parava quando o sol se punha. Porque mesmo mantendo uma fonte de luz, uma fogueira, vamos dizer assim, uma tocha, algo desse tipo, a luz era insuficiente para fazer alguma coisa. Para ir trabalhar, para fazer alguma coisa, para construir ou para caçar, não era mais o momento para isso, né? Então, assim, eu imagino o seguinte, né? Que o sol se punha, aí eles passavam ali algum tempo conversando, né? Ali em volta da fogueira, sobre como foi o dia, sobre o que eles teriam que fazer no dia seguinte. Contavam histórias, né? Inclusive a cultura, na maior parte do tempo de existência da nossa espécie, eu vou falar isso toda hora, tá? Ela foi transmitida através da contação de histórias. Também por isso que a maioria das pessoas, tem gente que não gosta, mas a maioria das pessoas gosta de ouvir uma boa história, né? O filho gosta de ouvir uma historinha antes de dormir, né? Às vezes eu sempre leio para o meu filho antes de dormir, para o meu pequeno, né? Eu tenho 3, inclusive uma está aí assistindo com a gente aí, que é a Clara. Mas para o meu filho menorzinho, eu sempre leio para ele antes de dormir. E tem dia que ele fala assim, papai, conta uma história da sua boca. Ou seja, conta uma história sua, né? Não leia no livro, né? Conte uma história sua. Ontem mesmo foi assim. Assim, pai, conta uma história de quando você era pequeno. Aí eu fui lembrar uma história de quando eu era pequeno e tal, né? E ele gosta muito. Então, a cultura, ela foi passada assim durante a maior parte do tempo. Tá? Então, os nossos ancestrais, eles se reuniam ali, o sol se punha, se reuniam em volta da fogueira, assim como nós estamos aqui em volta da nossa fogueira virtual, né? Contando história, transmitindo experiências, né? De repente comiam alguma sobra de carne que tinha ficado ali, né? E depois eles iam dormir. Tá? Então eu creio que era dessa forma, né?
e as atividades começavam quando o sol nascia. Eu olhava assim, o céu estava clareando, falava, está na hora de levantar, está na hora de fazer as coisas, né? E isso é muito diferente do que acontece com a gente hoje, né? Você vê que hoje a gente está aqui, ó, o sol se pôs. Igor, boa noite. Você vê que o sol já se pôs faz muito tempo e a gente está aqui conversando, né? Ó, a luz está acesa, né? Parece que é de dia, né? Então a gente estica o nosso dia. Nós temos a tecnologia que faz o nosso dia se esticar, se alongar bem mais. Se bobear, até a hora que eu quiser. Né? Quantas vezes a gente já não virou noite aí, ou se divertindo, que aí é bom, né? Ou realmente cumprindo alguma tarefa. E a gente também não acorda quando o sol nasce. Eu particularmente acordo. Né? O meu horário de acordar é 5 horas da manhã. Tá? Eu acredito muito no milagre da manhã e condicionei meu corpo a 5 horas eu acordar. Mesmo que eu durma um pouco mais, às vezes, eu falo assim, nossa, tô precisando descansar um pouco mais. Né? Alô, Magno, seja bem-vindo à nossa fogueira. Mas 5 horas da manhã eu acordo, aí eu falo assim, não, eu vou dormir mais um pouquinho. Aí dou aquela forçadinha, aí consigo dormir um pouco mais. Mas eu programei meu corpo, minha mente para isso. Né? Mas a maioria das pessoas não. As pessoas vão acordar às 7, 8, 9, 10 horas da manhã. Né? Tem muita gente agora, principalmente trabalhando em home office, né? Prefere trabalhar durante a noite. Isso não é bom. Tá? Pela ótica do estilo de vida ancestral, não é bom você trocar o dia pela noite. Você não é um felino, você não é um gato, você não é uma coruja, você não é uma serpente, tá? Então, pensa um pouco sobre isso aí, tá ok? Outro ponto também que vem aqui. O calor intenso e o frio intenso também provavelmente dificultavam uma boa noite de sono, né? Nossos ancestrais, a maior parte do tempo, eles estavam na savana africana, né? Onde de dia muito quente, alô Soraya Guimarães, seja bem-vinda. De dia muito quente, à noite muito frio, e sem falar que nossos ancestrais também ali, um pouco antes da Revolução Agrícola, iniciaram as grandes migrações e viveram bastante tempo em lugares gelados, frios, né? Nós passamos por eras do gelo, se eu não me engano, 2 ou 3, né? Os humanos presenciaram isso. Então, assim, quem já sentiu frio de verdade sabe que é ruim dormir com muito frio. Você não relaxa, né? E a mesma coisa, que é mais comum para nós brasileiros, também dormir com muito calor também é complicadíssimo, né? Então, olha quantas coisas para atrapalhar o sono dos nossos ancestrais, né? Essa questão da temperatura é muito séria. Eles não tinham aquecedor, ventilador, ar-condicionado, não tinha, né? Então agora, beleza, né? Reunimos essas características ancestrais e agora vamos observar como é para a gente hoje, tá? Porque a gente tem essa visão ancestral e essa visão contemporânea de como as coisas acontecem hoje, a gente ajusta isso para poder ter o estilo de vida ancestral. Ou seja, pessoas, homo sapiens, vivendo num mundo contemporâneo, mas trazendo características dos nossos ancestrais paleolíticos para os dias de hoje, para que possamos estar numa condição melhor evolutivamente. Tá? Hoje a gente tem muita. Conforto é o que a gente mais tem, né? A caminha ali para dormir. Mesmo que o colchão esteja meio tortinho já, ou seja um colchão meio fininho, meio duro e tal, né? Mas é bem melhor do que dormir no chão, né? Sem falar nos sofás, espreguiçadeiras, namoradeiras, as cadeiras super confortáveis que hoje o pessoal está usando para trabalhar diante do computador, né? Então esse conforto nos proporciona mais horas de descanso. Você consegue permanecer mais tempo na cama, por exemplo, né? O que é muito bom, porque a gente precisa descansar, né? Dormir demais não é bom, não é um bom sinal e não é bom para a nossa saúde,
como nada demais é bom, né? Tudo tem ali um equilíbrio, né? Isso aí é a verdade universal, né? Mas a gente tem uma necessidade de descanso e o conforto para descansar é muito bom. A função fundamental do sono é reparação. A hora que você está dormindo é o momento que o seu corpo está fazendo os seus reparos, seus autorreparos. Por isso que o sono é fundamental, né? Então, quando você descansa mais e com mais qualidade, você tem uma recuperação melhor dos sistemas corporais. Porém, aí que vem a questão do equilíbrio. O risco do excesso de conforto é a preguiça. E os problemas articulares que podem surgir a partir do excesso de inatividade. Então todo mundo sabe, você passar o dia inteiro sentado num sofá, não vai ser bom para você. Você dormir aí o dia inteiro também não é bom. Tem pessoas aí que têm problemas emocionais, né? Ou usam algum tipo de medicação realmente para induzir o sono e dormem aí direto, um dia inteiro ou quase um dia inteiro. A depressão, muitas vezes acontece isso, a pessoa entra ali no quarto e dorme de um dia para o outro assim direto, 24 horas, tem que ir lá ver se a pessoa está viva, né? Isso é manifestação de problemas e também fator gerador de outros problemas, porque o nosso corpo, o corpo de qualquer ser vivo, evolui a partir do movimento, não a partir da imobilidade. Tá bom? Hoje a gente dorme protegido, né? A gente tem segurança para dormir. Então a gente dorme protegido por paredes de concreto, grade, cerca elétrica, sistema de câmera de segurança. Tudo isso nos dá uma tranquilidade maior para dormir, né? Nós temos pessoas que assumem a responsabilidade pela nossa segurança. São os policiais, seguranças particulares, vigias, né? Aqui no bairro tem os vigias. Você está dormindo na sua casa, o vigia está rodando aí, cuidando da sua segurança. Tá? Então, olha só, a gente tem mais conforto para dormir, a gente tem a segurança para dormir melhor, né? Então a gente dorme hoje em dia com muito mais tranquilidade do que os nossos ancestrais, né? Agora, tem uma questão problemática que é a questão das fontes de luz. Manter uma fonte de luz acesa durante a noite interfere muito na produção de melatonina, que é o principal hormônio no que diz respeito a um sono de boa qualidade. A melatonina ela só é produzida em quantidade suficiente para te viabilizar um sono profundo se você estiver num ambiente totalmente escuro. Hoje a gente dorme muitas horas depois do sol ter se posto. A gente mantém um dia claro artificialmente até bem tarde da noite, com as luzes acesas, né? A gente hoje está muito exposto às telas, à luz de LED, né? Ao LED azul, que é o que mais atrapalha a produção de melatonina. Às vezes a gente vai dar aquela última olhadinha no celular, né? Boa noite, Andy. Você vai dormir, pega o celular e começa, né? Aí já era, meu irmão. Perdeu. Vai começar, né? Aí você vai sentir que mesmo cansado, se você ficar no celular ali, deitado na cama, principalmente, o que é péssimo, não faça isso. Não faça isso. Você vai perder o sono. Vai te atrapalhar, né? Eu estou tentando, né? Porque eu tô vivendo o estilo de vida ancestral. Eu estou tentando até já programar o meu despertador antes da hora de dormir. Programo e deixo lá. Boto ele, por exemplo, terminar aqui a live, eu vou tomar meu banho e tal, né? Vou dar uma relaxadinha, ver alguma coisa que precisa fazer, preparar para amanhã e tal. Vou conversar um pouco com a minha esposa, com meu filho, né? Contar historinha para ele e tal. E já vou tentar deixar o celular programado lá para não ter o risco de, na hora que eu for deitar, vou programar o despertador. Aí tem lá um avisozinho que chegou uma mensagem lá para você no aplicativo tal. Aí
já era, se perdeu. Né? Pessoas que têm olhos claros, né? Tô vendo a Patrícia falar aí, a Patrícia tem olhos claros, os olhos claros são mais sensíveis à luz, tá? Então pessoas com olhos claros, pior ainda para dormir com luz acesa, né? Então realmente se não dá para apagar tudo, por algum motivo que seja, às vezes tem uma luz externa que entra, né? A luz do poste, você não deu para colocar um blackout ainda na janela, ou quem tem criança, né? Criança às vezes fica com medo de noite, tem que deixar uma luzinha acesa, porque às vezes a criança quer ir no banheiro. Porque assim, qual que é o dilema de quem tem criança pequena? Ou a criança não dorme com o escuro, porque tem medo, aí a gente tem que trabalhar esse medo, né? Você deixa lá uma luzinha acesa para a criança poder não ficar com tanto medo, aí quem não dorme é você. Talvez se você não apagar a luz, se você apagar a luz, forçar a barra, a criança até dorme, mas de madrugada vai querer ir ao banheiro, vai te chamar, vai atrapalhar seu sono. O sono é uma questão problemática. O sono é complicado, né? Então assim, falando aí para Patrícia, né, e para quem mais tiver olhos claros aí, vocês são mais sensíveis à luminosidade, tá? O celular é aquela história, né, Igor? Ele pode ser um grande vilão, né? Mozart também colocou observação. Pode ser. Nesse caso aqui, o celular está sendo um excelente parceiro para nós. Ele está viabilizando a nossa fogueira virtual aqui, a gente sentar em volta dessa fogueira virtual e estar aqui batendo um papo sobre os nossos ancestrais, sobre nossa qualidade de vida hoje em dia, baseado na vida dos nossos ancestrais caçadores-coletores, né? Mas ele pode ser também a perdição para você. Em algum momento sempre vai ser, né? A gente tem o anjinho e o capetinho aqui, né? O tempo todo. Né? Então uma hora é um, outra hora é outro. Então uma hora que o anjinho consiga falar mais, ser mais ouvido do que o capetinha. Né? Mas essa dualidade, ela faz parte. Né? Harmonizar essas duas coisas, o yin e o yang, harmonizar o yin e o yang é o caminho da sabedoria. Né? Aí a Patrícia está dizendo que usa tapa-olhos para dormir. É uma solução, é um jeito. Né? Eu estou querendo também, porque estamos tentando fazer o pequenininho aqui dormir no escuro total, mas não está muito fácil não. Né? E aquela luzinha que entra, quando eu estou dormindo, se eu viro de costas para a porta, eu durmo mais profundo. Quando eu viro para o lado para a porta, a claridade da luz do banheiro, que a gente deixa para ele poder, né, não ficar com tanto medo, aquilo me atrapalha. Entendeu? Então já conversei com ele, tem noite que ele consegue, tem noite que não consegue, né? Mas nós vamos chegar lá, né? Faz parte, né? O medo que ele tem noturno também é ancestral. Então a gente tem que entender isso. A nossa necessidade de escuro para dormir bem é ancestral e o medo que a criança tem do escuro também é ancestral. E tem adultos que têm medo do escuro também que eu conheço, né? Aí tem que trabalhar aqui dentro, tá? A Mozart também usa, né, Mozart? Máscara, né, para dormir. É bom, é bom. Eu já usei uma época, mas não me adaptei muito não, me incomodou, né? Mas acho que eu vou tentar de novo aí, né? Mas é importante, eu quero que meu filho durma no escuro. Talvez se eu começar a usar máscara, eu pare de tentar ajudar ele a dormir no escuro, aí não vai ser legal também, né? Vamos lá. Muitas vezes procuramos diversão em atividades que nos tiram o relaxamento necessário para uma boa noite de sono. Né? Quantas vezes eu faço isso? Nem vou falar que eu fiz. Eu faço às vezes. Né? Final de semana, né? Vamos ver um filme? Vamos. Aí bota aquele filme, tiro para tudo quanto é lado, morte e perseguição, não sei o quê. Aí você desliga a televisão e fala, agora vamos dormir. Fala, cara, o nosso cérebro, ele não distingue muito bem o que é realidade do que não é a partir daquilo que ele está vendo. Tá? Então, se você vê uma cena, por exemplo, na rua, aqui na frente da minha casa, uma perseguição policial, e se você vê na televisão, as mesmas áreas são estimuladas. Claro que a intensidade do estímulo é diferente, porque a gente reconhece a gravidade de uma e de outra. Né? Mas se você se expuser demais a imagens de adrenalina, imagens fortes aí perto da hora de dormir, também atrapalha. Tá?
E a gente faz muito isso, porque a gente às vezes encara isso como relaxamento, né? Ah, vou relaxar, vou ver um Rambo da vida aqui, né? Aí complica para dormir, tá? Então é bom. Se você quer ver, claro, você tem seu direito ao seu lazer, você faz o que você quer da sua vida, né? Também tem um dia que você fala assim, ah, que se dane, eu quero ver o filme, eu vou ver filme, tô a fim de ver esse filme aí, só tem agora para ver, eu vou ver, depois eu me viro, tá? Que não tem lei, sharia aqui, não tem não, tá? Obrigatoriedade não tem isso aqui não. Tô falando do que é bom e o que a gente pode tentar implementar na maior parte do tempo, né? Lembre-se do seguinte, 80% dos resultados que você alcança na melhora de qualidade da sua vida, né, esses 80% é oriundo de 20% de mudanças que você vai fazer na sua rotina. Tá bom? Então, o que eu estou falando aqui é, tenta os 20% para ver se muda os 80%. Você vai ver que dá certo. Não estou falando, jogando conversa fora, não. Né? A gente come muito à noite, vai deitar. Né? Geralmente um evento gastronômico, familiar ou em casal, né? É à noite. Né? Um jantar, vamos beliscar alguma coisinha, né? Geralmente é à noite e tarde. Aí você vai dormir de barriga cheia. Tá? Então, não faça sempre. Ok? A questão do álcool também. O álcool também atrapalha o sono, tá? A não ser que você esteja realmente embriagado, né? Se estiver bêbado mesmo, aí você não dorme, você desmaia, né? Você capota, né? O cara tomou um monte, aí isso não é um sono bom. Isso você está apagado pelo excesso de álcool no corpo. Né? Mas tem gente que gosta de tomar uma tacinha antes de dormir, né? Para relaxar. Tranquilo, se você se dá bem com isso, e é pouco, tá? Você bota a mão na sua consciência, utiliza de bom senso, é um pouquinho e te relaxa e te dá uma noite legal, é melhor do que você ir tomar um Rivotril da vida. Ok? Agora, não se esqueça de que o álcool, ele é uma toxina. Ok? O álcool, ele dá um barato, ele dá uma onda na gente, porque aquele é o efeito tóxico do álcool. Né? Nosso corpo não sabe como lidar com o álcool. Então você não digere ele, ele fica circulando ali, né? E o álcool é uma das drogas entorpecentes que se mantém por mais tempo ativo no corpo. Né? Você toma um porre de manhã, você vai passar o resto do dia esquisito. Só o pessoal que é calejado já mesmo, que toma um porre de manhã, almoça, dorme meia hora, levanta e vai trabalhar. Mas aí são os casca grossa, né? E eu não quero fazer parte desse time, não. Tá bom? Nem vocês, eu acho, né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do sono nos dias de hoje? Vamos lá. Vamos dar algumas dicas aí. Ok? Claro que o ideal para a qualidade de vida é mudanças gerais. Em todos os aspectos, né? Um pontinho de cada vez, mas você ir ajustando todos os setores da sua vida, pelo menos aí 20%, para você ter uma melhora na qualidade de vida, uma melhora considerável. Mas a gente pode fazer algumas coisinhas, né? Então, primeira coisa, estabelecer horário para dormir e acordar. Porque o nosso corpo, ele tem o ciclo, tá? O ciclo, ele se divide em duas partes principais, sono e vigília. Então, se você treinar o seu corpo para dormir sempre no mesmo horário, tá? Entre tal hora e tal hora, e acordar sempre no mesmo horário, entre tal e tal hora, você regula o seu ciclo metabólico, as transformações que seu corpo tem que trabalhar dentro dele, isso vai se ajustando igual um relógio. O que não acontece se você cada dia dormir e acordar num horário diferente. Você fica confuso. Pode ver que a pessoa que dorme e acorda cada dia num horário diferente é uma pessoa que tem dificuldade para se organizar. Não é? Pode ver.
Pessoa assim, ela não consegue estabelecer uma rotina diária. Tipo assim, trabalhar tal hora, treinar tal hora, fazer isso. Não consegue. Né? Então, a primeira dica é estabelecer horários para dormir e para acordar. Outra dicasinha, tentar concentrar as atividades mais pesadas para serem realizadas durante o dia. Aquilo que for mais intenso para você, tenta fazer mais cedo. Deixa a atividade mais leve, ou pelo menos assim, mais intelectual para a noite. Tá? Isso também ajuda, para você não ficar cansado demais. Né? Será que os ancestrais tinham essa regularidade de dormir sempre em uma hora específica? A hora era quando o sol se punha. Né? Porque o escuro era predominante. Mantinha-se, como eu falei, mantinha-se uma fonte de luz, mas o escuro predominava. O escuro predominou, começa a melatonina. Aí não dá para circular, não dá para ir para o meio do mato, não dá para ir no rio, não dá. Tem que ficar aqui em volta da fogueira. Né? O que dá para fazer em volta da fogueira? Vamos assar aquele pedaço de carne que sobrou aí. Né? Tem umas batatas ali, vamos espetar e vamos assar aqui para a gente comer e vamos conversar. Né? Experimenta um dia na sua casa, à noite, desliga os eletrônicos, tá? Tipo assim, 5, 6 horas da tarde. 6 horas, 6 e pouca, a hora que o sol estiver se pondo. O sol se pôs, você desliga os eletrônicos, acende só um abajuzinho, né? E vai bater um papo com quem estiver com você ali. Você vai começar a conversar dali 1 hora e meia, rapaz. Você está com sono, vai começar aquela abrição de boca. Essa é a hora de dormir. E aí você vai dormir até o sono acabar. Quando começar a clarear, o que acontece? Pelo ciclo metabólico, você começa a produzir cortisol ali perto da manhã, que o cortisol vai te botar em estado de prontidão. Né? A luz vai estar surgindo, o sol nascendo, a melatonina já está indo embora, aí você vai acordar. Então os nossos ancestrais, eles dormiam numa mesma hora sempre. Não na mesma hora, porque eles não tinham relógio, né? Mas no mesmo momento do dia. Tá? E acordavam também. Ok? Mesmo que seja viável, dependendo do tipo de trabalho, evite passar muitas horas deitado ou sentado durante o dia também. Senão você está confundindo o seu corpo, sabe? Você está ali sentado naquela cadeira mega confortável, todo encaixado nela, trabalhando aqui no computador. Seu corpo não sabe, cara, se você está descansando ou se você está trabalhando. Porque a mente está... Né? E o corpo está relaxado naquela cadeirona, tem aquele apoio aqui, ainda bota aquele apoiozinho da mão assim, né? Para digitar, aí vai botar a mão no mouse e tem aquele apoio Cara, você está atrofiando o seu corpo e está estressando a sua mente ao mesmo tempo. Seu metabolismo está ficando enlouquecido. Tá? Pode saber que vai dar problema, se já não deu. Tá bom? Então, assim, está trabalhando? Está trabalhando. Experimenta, se você trabalha diante do computador, que hoje está muito comum aí, pessoal, home office, experimenta trabalhar, tenta levantar uma mesinha, tipo essas mesinhas de chopp que tem no boteco, que você bebe em pé, né? E trabalha em pé durante um período. Se você quer uma cadeira para você sentar diante da sua mesa, pega uma cadeira que não seja tão confortável assim, que ela vai te obrigar a você levantar, sair, voltar, né? A Solange aí, oi Solange. Isso vai te ajudar a ficar menos tempo imóvel. E aí, quando você deitar, que seu corpo relaxar, realmente, seu metabolismo vai entender. Assim, agora é a hora de relaxar, descansar. Né? Buscar escurecer e silenciar o quarto o máximo possível. Okay? Para você descansar sua mente, para você secretar melatonina, para você dormir em paz. Tá? Tenta fazer isso. Quarto escuro. Hoje tem essa cortina blackout, né? Aqui em casa a gente botou, né? E silêncio, sabe? Silêncio. Se tem alguém lá assistindo televisão na sala ainda, fecha a porta. Entendeu? Pede a pessoa para baixar um pouquinho. Para você ter seu descanso. Isso é importante. Sabe? Às vezes a pessoa no dia seguinte está lá de mau humor, bicuda,
dando coice em todo mundo. Não dormiu bem, pô. Não dormiu bem, tá? Douglas, você faz alguma associação para nós hoje em dia entre o sono e o estado de saúde mental? Claro, é o que eu estou falando aqui. Eu trabalhei, durante um período da minha vida, eu trabalhei como agente de segurança, né? Trabalhei em tudo que vocês puderem pensar, tá? Carnaval de rua, baile funk. Eu tenho uma formação em artes marciais, né? Algumas pessoas aí sabem. E então eu me utilizava disso para poder ganhar um extra, né? Durante alguns anos da minha vida eu trabalhei como segurança. E, e eu treinava, né? Eu sou um praticante de artes marciais. Na época meu mestre estava no Rio de Janeiro. Eu trabalhava de dia na academia, eu fazia segurança quinta, sexta, sábado, domingo. E eu ia para o Rio terça e quinta. Olha que rotina. Né? Então, assim, eu não dormia. Dormir mesmo, eu dormia 2, 3 noites na cama. O resto eu não dormia. Eu estava fazendo segurança, ou eu estava indo para o Rio, aí eu dormia no ônibus, né? E eu era irritadíssimo, agressivo, né? Hoje eu ainda, pela a minha ânsia de viver, né? Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de treinar, eu gosto muito das primeiras horas do dia, mas eu também não quero perder a companhia noturna, né, da minha esposa, das pessoas, dos meus familiares, que às vezes falam assim, vamos tomar uma cervejinha, vamos, pô. Mas aí é um negócio meio complicado para mim, porque eu acordo cedo do mesmo jeito, e hoje eu fico um pouco mal-humorado. Se for noites e noites seguidas, me sinto bastante mal-humorado, e a minha memória enfraquece bastante também. Memória recente. Fico bem distraído, bem desligado, né? Então, assim, eu atualmente estou tentando me disciplinar mais nesse sentido. Porque às vezes a disciplina não é dormir menos. Às vezes a disciplina é dormir mais. Isso tudo a gente está falando de saúde mental. Ok? E também a gente sabe que quem tem depressão e ansiedade tem dificuldade no sono. Às vezes dormir demais e às vezes dormir de menos. Então tem tudo a ver. Tá? Então a gente está falando dos toques, né, para melhorar o sono. Né? Dormir mais cedo e acordar mais cedo também é bom. Porque aí já é a questão do seguinte, é como faziam nossos ancestrais. Durante quanto tempo nossos ancestrais fizeram isso? Durante milhares de anos. Então a tendência é que o nosso metabolismo se ajuste ao fazermos isso, se for possível. Isso aí vai variar de acordo com o horário de trabalho, essas coisas. Né? A gente já falou bastante sobre isso aí. Agora pensa o seguinte, tarde da noite. O que tem de bom para fazer tarde da noite? Fora os momentos de intimidade, é claro, que geralmente acontecem à noite, né? Esses momentos aí eu particularmente, eu perco a noite, se for para ter um momento de intimidade com a minha esposa, eu perco a noite tranquilo, mesmo se eu tiver que acordar às 5 horas da manhã, não tem problema, né? Porque, principalmente se você está com uma pessoa a quem você ama, a quem você tem afeto, com quem você gosta de compartilhar a sua intimidade, né? E eu não estou falando só de sexo, não. Estou falando de intimidade, de estar junto, de namorar, de estar colado, né? Às vezes nem isso. Às vezes um amigo que tá, pô, vamos sair, cara, estou precisando conversar, bater um papo, vamos tomar uma cerveja, vamos, sei lá, vamos tomar um chá, vamos, né? Isso é um momento de intimidade também, que muitas vezes só sobra a noite para isso, né? Mas tirando isso, o momento de intimidade que geralmente acontece à noite, o que tem de bom para fazer? Nada. Pensa bem. Que hora do dia que você fica pensando besteira? Cabeça. Quais os programas que passam à noite que são bons para você? Na TV aberta, por exemplo. O que você pensa em comer se tiver com insônia? 1 hora da manhã, você está lá, fala, nossa, vou comer uns ovos cozidos, né? Porra, vou comer um filé de peixe com uma saladinha. Pô, ninguém pensa nisso nesse horário, né?
Você fala, vou chutar o balde e vou comer o biscoito do moleque ali, que é o que eu estou afim de comer, amanhã eu compro outro para ele. Né? Vamos ser sinceros com a gente mesmo, né? Procurar estabelecer condições ideais para dormir profundamente. Até no sentido de, além do silêncio e escuro, né, no sentido de temperatura, umidade. Às vezes o tempo está muito seco, o nariz resseca, dá aquela coceira na garganta. Aqui em casa a gente tem um umidificador, que, porra, muda completamente. Chocolate, né, Patrícia, à noite, né? Chocolate é um negócio que tira seu sono pra caramba, porque é energia pura ali, né? A insônia é certamente, né? A insônia é doce, vamos dizer. A insônia é amarga, o Shinoda. Aí você tem que comer um doce para contrabalançar, né? Mas eu tô falando do umidificador, aqui em casa a gente tem um umidificador. Quando fica muito seco o tempo aqui, a gente bota o umidificador, poxa, dá uma diferença, né? Ar-condicionado. Eu não me dou com ar-condicionado, tá? Não me sinto bem com ar-condicionado. Mas para quem se dá bem, se o ar estiver limpinho principalmente e tal, né, estiver higienizado, você regular a temperatura, as vantagens da tecnologia, né? O que é a temperatura ideal para eu dormir? Sei lá, 21 graus, acho que 21 graus fica top para dormir. Dá para botar uma cobertinha e tal. Então, quer dizer, a umidade e a temperatura do seu quarto, hoje em dia a gente tem a possibilidade de controlar, independente do clima que está do lado de fora, né? Eu prefiro ventilador, sinceramente, né? Então o ventilador para mim, eu boto o ventilador, deixo a coberta ali, se eu sentir frio, puxo a coberta para cima, né? Eu, por exemplo, não gosto de dormir vestido assim de roupa pesada, né? Me incomoda, me prende, né? Então eu prefiro dormir só de short. Mas aí eu me cubro de acordo com a necessidade, né? Então, assim, buscar uma condição. Tenta ver para você o que é ideal para você para dormir, né? Eu durmo bem quando está assim, assado. Então tenta criar essa situação para você dormir melhor, ok? E a gente não pode, já passamos aí em se cair, tá? É porque hoje o negócio está comprido aqui, mas já estou terminando. A gente não pode ignorar que a gente vive num mundo muito diferente do mundo que viveram os nossos ancestrais, tá? O estilo de vida ancestral sempre considera isso. Não estou dizendo para ninguém ir tomar banho no rio, morar na caverna e caçar um bicho para comer. Não estou falando sobre isso. Tá? Se você ainda acha que eu estou falando sobre isso, volta lá no meu Instagram, lá atrás, e vem vendo as minhas postagens desde o começo. Principalmente as lives, que a gente está aí. Hoje é a live número 8, se eu não me engano, dessa sequência. Ainda tem uma live anterior lá. Tá? Então, assim, algumas situações de insônia crônica, realmente, a gente pode precisar de um médico. Tá? A gente não pode ignorar isso. Você tentou ajustar seu estilo de vida naturalmente, ainda não achou o caminho para ter um sono de qualidade, talvez seja necessário você buscar um médico para te ajudar. Tá? Os médicos estão aí para nos ajudar. Okay? Eles são pessoas importantes, têm um papel fundamental no sucesso da humanidade. Okay? Em alguns casos, a gente pode precisar de algum tipo de suplementação. Tem muita suplementação que ajuda o sono, mas não sou eu que vou passar para você. Okay? Mas existe muita coisa. A gente pode até fazer uma live um dia sobre isso. Não uma live com o Douglas aqui prescrevendo suplemento para vocês, mas o Douglas aqui, o Homem das Cavernas, pode falar sobre esses suplementos. Aí vocês podem pedir aí, quem sabe a gente não abre uma caixinha aí, né? Fazer uma pesquisa de opinião aí sobre o que vocês querem para as próximas lives. É a ideia, né? Né, Mozart? O que você acha disso aí? Antes de tudo isso, antes do médico, antes da suplementação, a gente tem que compreender quais são nossas necessidades, né? Como membros da espécie Homo sapiens e como indivíduos isolados. Eu tenho que saber o estilo de vida ancestral. Eu estou aqui dizendo para vocês o que a nossa espécie precisa, tá, para ter saúde. Agora, cada um vai ter que se autoanalisar para saber o que cada um precisa na sua individualidade. Isso é fundamental, né? Então, qualquer mudança positiva que a gente pode fazer para recuperar a nossa saúde ancestral, né, ela pode estar encaixada ali dentro daqueles 20%,
de alterações no estilo de vida que a gente tem que fazer para ter 80% de resultado positivo na qualidade de vida. O mapa está aí. É o estilo de vida ancestral. Tem aquela brincadeira, né? O golpe está aí, cai quem quer. Né? Viu? O golpe está aí, cai quem quer. Eu vou dizer para vocês, o mapa está aqui, segue quem quer. Um bom começo é você assistir as lives aí. A gente está com um canal lá no YouTube também, começando, já tem os vídeos lá. Você vai lá, curte, se inscreve no canal, compartilha, para a gente difundir essa coisa tão importante. E a gente tem muito para falar. Eu estou doido para chegar uma hora para a gente falar de espiritualidade aqui. Espiritualidade ancestral. Não estou falando de religião, não estou falando de misticismo, não estou falando de magia, não, nada disso. Pô, então espiritualidade é o quê se não é isso aí? Ah, aí é que tá. Aí na hora que eu puser aí a propagandazinha da live, aí vocês vêm, pô. Aí chamam a galera, fala aí, vamos ver o cara falar sobre a espiritualidade no estilo de vida ancestral. Pô, acho que vocês vão gostar. É muito interessante. Né? A abordagem ancestral, abordagem do estilo de vida ancestral sobre a espiritualidade. E é algo fundamental para nós. Vamos lá, alguma pergunta, algum comentário? Já estamos aí há um tempo falando. Vamos lá. Se não tiver comentário, pergunta, nós vamos embora. Vamos apagar a fogueira e vamos embora. Alguma pergunta? Algum comentário? A live vai ficar gravada no feed, tá? Depois pode aí fazer comentários lá nas postagens no feed. Pode mandar direct para mim. Quem tá aí no... A gente tem um grupo também de WhatsApp que é a Tribo Ancestral, onde a gente faz umas chamadas ali também, tá? Quem quiser, se não tá aí e não tá lá na Tribo Ancestral, mesmo que estiver assistindo esse vídeo gravado depois, pode mandar um direct para mim, tá? Pedindo para ser incluído lá. A gente inclui. Daqui a pouco vem outras coisas também, ok? Muito obrigado.